S simplicidade. Chega de planilha errada na cidade, que o RH tem de sobre, o social nos cobra. O RH Net tá aí falando que me ama. Sextou com S simplicidade. Chega de planilha errada na cidade, que o RH tem de sobre, social nos cobra. O RH Net tá aí falando que me ama. Sextou com S simplicidade. Sensacional. Obrigado, Matheus. Bora lá, galera. Lindão, valeu. Obrigado. Vou jogar pra cá. Deixa eu só ajustar aqui, pessoal. 1 minuto, 2. Ó, tua xícara aqui, Matheus. Tua caneca. Bom dia, cliente S6. Deixa eu voltar aqui, deixa eu ver onde é que eu tô. Marcinho, eu tô no ponto certo aqui. Mais pra cá. Nossa senhora, eu tô quase lá no canto. Aqui. Meu Deus do céu. Aqui tá ótimo, Marcinho. Perfeito? Ah, incrível, né? Antes de começar, né, pessoal? Por favor, deixa eu só bater o ponto que eu esqueci, tá? Ô, Evandro, esqueci de bater o ponto. É importante, É importante. Cara, eu tenho um ponto no meu celular aqui, ó. Olha que massa isso aqui. Ó, Vivi, olha aqui. Oh, mas tem um negócio em vermelho ali, ó. Faltou uma batida de ontem. Esqueci de bater ontem. Ah, tem que fazer o ajuste. Ele alerta aqui pra mim, então. Alerta e tem que fazer o ajuste. Beleza, eu vou avisar o Cleison lá depois que eu preciso ajustar isso aqui. Eu vou em aqui e já vou tirar o ponto. Tira uma selfie, né? É uma selfie com vocês aqui, ó, rapidamente. Vai lá, Evandro, se enquadra aí, fechou. Beleza, efetuando isso. Isso aí. Já tá aqui, ó. Já tá lançado. Tá só sincronizando, fechou. Sincronizado. Coisa linda, né? Coisa linda, né? Bom dia, cliente S6. Que bom ter você aqui. Começou agora o nosso S6 Talks, o podcast da S6 Sistemas Contábeis. Está aqui nessa manhã de sexta-feira, já para dar uma aglomerada, começar a sexta-feira de uma forma diferente. E eu gostaria de convidar você para estar transmitindo esse link, que a gente está transmitindo isso aqui pelo YouTube. Você pode enviar esse link aí para os seus colegas de trabalho, para a galera de outros setores aí. Hoje, é claro, a gente vai falar sobre a parte geral da SCI, o mundo SCI. E hoje, precisamente, a RHNet. O case SCI, o case de sucesso da S6 Sistemas Contábeis. Só que eu não estou sozinho, né? Eu estou muito bem acompanhado aqui hoje. Estou com ele, o Evandro, estou com ela, a Vivi. Eu gostaria imensamente de agradecer a participação de vocês aqui. Muito legal você estar aqui com a gente. A gente conversou esses dias aí, vamos fazer. E a gente está aqui hoje fazendo. Tudo bom, Evandro? Tudo certo? Tudo bem. Como é que você está, cara? Tranquilo? Tudo tranquilo, né, cara? De boa? Que canção belíssima que o Matheus apresentou agora aqui pra gente. Sensacional, né, cara? Começar a sexta com tudo, né? Pô. E isso é muito importante, né? Então, hoje, meu nome é Evandro, né? Todo mundo que acompanha as redes da SC, a gente está sempre aí nos podcasts, né? Nos vídeos. Uhum. E hoje a gente vai trazer um case, né, da SCI, como que as nossas tecnologias impactaram no nosso dia a dia, no dia a dia dos colaboradores aqui dentro. Cara, então fica aí que vocês vão ter um podcast muito legal, muito bacana. Top. Oi, Vivi, tudo bem contigo? Bom dia, tudo certo? Bem? Bom Tranquilo? dia a todos. Estou muito feliz de estar aqui. Acordar com essa música boa aí, né? Eu falei que eu estava falando de manhã que eu acordei já com uma música do meu pai. Até vou dar um beijo pro meu pai aí. Ah, que uma legal. Música muito linda que ele mandou para mim. Como é que é o nome dele? É Vilmar. Seu Vilmar, um abração pro senhor aí, tá? Seu Vilmar. Acordar com música é muito bom, então foi muito bom ter começado hoje aqui com música. Foi uma surpresa para mim, eu não sabia que ia ter música, mas gostei bastante. E além do que o Evandro ali comentou com relação à funcionalidade para os funcionários, também a facilidade que trouxe esse aplicativo do ponto, né, Evandro, para os líderes, gestores, coordenadores, para o RH das empresas. Então, vamos trazer todo esse aparato aí do quão importante foi ter o aplicativo de ponto. Legal. É importantíssimo que a gente vai falar aqui hoje, vai comentar, vai discutir, né? Porque, tipo, influencia muita coisa. Influencia a gente aqui da S6 Sistemas Contábeis. Hoje a gente está só aqui nos 2 prédios que a gente tem, são cerca de 500 colaboradores aí. E eles utilizam essa ferramenta que é fenomenal, que é incrível. E é sobre ela que a gente vai falar aqui hoje, né? E agora sim, né, Douglas? Imagina 500 colaboradores, né, numa fila aqui na frente, registrando o ponto, né, com a digital. Meu Deus do céu. A gente chamava de fila do INSS aqui. E dava 18 horas, todo mundo vinha, registrava o ponto, né, e acabando que tinha uma série de problemas, vamos dizer assim, né? A fila é uma delas, né, que atrasava e tudo mais. Imagina. Né? Mas tem alguns contextos, né, que a gente precisa comentar aqui. Isso pré-pandemia ainda, né? A gente tinha essa... Óbvio, né? Naquela época tinha em torno de 200, 300 colaboradores aqui dentro da SCI. Né? E
E a gente já tinha algumas questões, né? Por exemplo, a manutenção de máquina, né? Pensa na fila ali na frente e acabou o papel da máquina. Né? Então tinha que correr, avisar alguém para colocar o rolo. Tem gente que até hoje registra por planilha. Nossa. Acredita isso? Sério isso? Que registra por planilha. Tipo hoje, incas, astecas, assim, os maias bem antigos. No papiro, assim. né? Nossa, no papiro. Então, assim, são coisas que hoje a tecnologia ela já está muito avançada e que você não precisa mais disso, né? E vindo a pandemia, né, Vivi? Isso ainda complicou mais ainda. Por quê? O que aconteceu? A gente já tinha essa dificuldade, vamos dizer assim, né? Sim. E necessitou que todo mundo fosse para sua casa e começasse a trabalhar de casa. Pandemia. E aí? Caramba, cara. Como é que eu faço para registrar meu ponto? Sendo que eu tinha botar o dedinho aqui e tal, saiu o papelzinho amarelinho ali e tal. Como é que eu faço para fazer isso? E então, essa questão das filas que dava ali, até vamos dizer que era complicado, porque tipo, o papel trancava, às vezes quando tu puxa o papel tranca, ou, né, enfim, ou acaba o papel, que é o que o Evandro falou. Alguns funcionários não conseguiam ficar esperando, porque tem horário de ônibus, tem horário de saída, tem horário de buscar filho em creche e tal, não conseguiu. E aí saía ali 30, 40 funcionários sem bater o ponto, porque o relógio parou de funcionar, saiu sem bater o ponto. O que acontecia no dia seguinte? Ajuste de ponto pelo RH, né? O que eles faziam? Tinha que pegar um papelzinho, o funcionário lá dizer, ontem às 18 horas eu não bati o ponto, porque tava, né? Papel tinha que escrever num papel, justificar o porquê que não bateu. O papel, né, Vivi? Aí vinha no RH buscar, levar para o colaborador assinar, o líder fazia isso e tal. Tinha que vir devolver para o RH e lançar tudo na mão, né? O RH tinha que lançar tudo na mão. Abrir ponto por ponto e arrumar esses caras na mão, né? Então bem era burocrático, né? Bem burocrático. Aí veio a pandemia, e aí o que faz com relação, né? Como é que vai bater o ponto? Se o relógio está aqui na empresa, como é que vai bater o ponto de casa? Nós saímos para a pandemia para ficar 2 semanas em casa. Certo. Eu, quando saí daqui, eu falei, não, 1, 2 semanas no máximo. Era o pensamento, né? O pensamento de 2 semanas virou 1 ano e meio aí no caso. Nós ficamos 1 ano e meio de casa. Né? Então a gente tinha dificuldades, né? A própria manutenção da máquina, como eu comentei, né? A questão da pandemia, e a SCI teve que pensar em uma solução não só para os clientes, né? Porque a partir do momento que a empresa tem uma dificuldade, a gente sabe que outras empresas também vão ter essa dificuldade, né? A SCI, que era uma empresa de tecnologia, tinha esse desafio de como registrar o ponto. Então, a gente também entendeu que estava na hora de fazer alguma coisa que facilitasse isso, que trouxesse mais benefícios. A gente teve uma dor, a SCI Sistemas teve uma dor, imagina 500 colaboradores, todo mundo em casa, né? Por causa da pandemia, trabalhando remoto, no caso. E aí chega esse momento de que, como é que eu vou registrar que o meu colaborador e tal, e tem as leis, aquela coisa errada toda, tá trabalhando certinho das 8 às 18 horas. Isso. Como é que eu vou conseguir fazer isso? Então a gente teve uma dor, nós mesmos aqui da SCI, e a gente criou na minha visão, foi um case de sucesso, né? Eu acredito. Porque a gente desenvolveu aqui dentro para os nossos colaboradores e agora a gente está ofertando, né, comercializando para os nossos clientes também utilizarem. Centenas, né? Centenas, né, cara? Usando, centenas, né? Isso nem em esfera de empresa. Eu estou falando de clientes contadores que estão repassando, né, a ferramenta para frente, né? Então, é muito legal que hoje a gente não vai falar só da ferramenta e os benefícios dela. A gente vai explicar por que ela foi criada e o contexto na qual ela foi criada e quais os benefícios que ela gerou para a empresa e para quem pode adquirir também essa ferramenta. Cara, muito bom mesmo. Então, assim, a gente pensou o seguinte, né? A gente iria ter que ter uma facilidade, né? Então a gente pensou primeiro no celular, né? Que todo mundo tem o seu. Sim, né? Tá então, na mão ali. Tá na mão, poderia registrar. 3 pessoas com 3 celulares aqui em cima da mesa, então... Isso. Tinha que ter segurança, né? Fundamental. E precisava também ter a localização do colaborador, para a gente saber aonde que ele estava, né? Caramba! Então, tinha algumas coisas que a gente precisava avaliar e colocar dentro desse aplicativo. Certo. Fora a questão de horário, né? Ter a questão, por exemplo, dos fuso horários, né? Quem está em outro lugar. Tem colaborador da SCI trabalhando de Portugal, por exemplo, né? Massa. Então, a gente teria que pensar em N situações. Sim. Né? Então, aí veio o aplicativo do Ponto, a gente começou a desenvolver, né? Inclusive o Felizardo, meu coordenador, ele começou com esse projeto, né, desenvolver. Ele deu o start, né, juntamente com, né, o Wellington Palho ali também explicando e tudo mais, né, ajudando ali, orientando e tal. Isso. E aí é muito importante, né, a gente criou esse aplicativo e a gente começou a usar aqui dentro, né? Antes de começar a vender, Fomos os cobaias. Os cobaias, né? Os pilotos que foram aqui dentro, então. Entendi. Legal. Então assim, existiu-se, né, uma facilidade, né, a partir do momento que a gente
desenvolve e fornece isso para os nossos colaboradores, existiu uma facilidade. Mas aí também tem algumas questões, impactos, né, que isso pode acontecer, né? Qual que é o primeiro? A gente precisa respeitar a legislação. Claro. Né? E aí a gente precisa, além de todos... A gente precisa estar dentro da legislação ali para não gerar nenhum desconforto, além de né, todos cara? esses detalhes que eu falei técnicos, que isso a gente precisava desenvolver, a gente também precisaria estar enquadrado dentro da legislação. Mas sabe que nós sendo os primeiros a usarem o sistema ali, a usar o aplicativo do ponto, qualquer ajustezinho que teve, porque é normal de um aplicativo novo ser lançado, qualquer ajustezinho, cara, a gente passava pro Evandro ali, pro Felizardo, rapidamente isso era ajustado, né? Rapidamente isso era... Volte bem, se eu pego alguma coisinha, podia ser melhorzinho, cara, eu passo pro Evandro, o Evandro vai lá e arruma rapidamente, porque nós estamos sentindo na pele as dificuldades que temos, né? É o que a gente utiliza no dia a dia, É o que a gente utiliza, é a ferramenta que eu, como líder da minha equipe, utilizo ali para poder aprovar os pontos, poder conferir as Fora batidas. que hoje ele é um aplicativo, além do ponto, de gestão também, né? Tu tem N coisas dentro do ponto, tu consegue lançar testado, né? Tu consegue, o colaborador, ele pode pedir, por exemplo, as férias dele por ali. E aí o líder aprova as férias, assim como analisa, as ausências. aprova. Isso cai no RH, né? E ele já lança direto para o sistema de contabilidade, né? Para o sistema de folha de pagamento. Então, cara, assim, ele é totalmente integrado. SCI sempre fazendo coisas que são integradas, né? Com os seus sistemas contábeis, né? Visual Pratice, No Visual, Único, né? Todos eles estão... se você é de uma dessas linhas, né? Você pode fazer uso do ponto, pode pedir uma demonstração. O Douglas e o Lion adoram fazer demonstração, né? Está aqui para poder ajudar vocês, precisar de alguma coisa para conhecerem o ponto, a RHNet, a gente vai estar aqui para poder mostrar para vocês como é que funciona, tá, pessoal? Fiquem à vontade em chamar a gente lá. Mas sabe que eu, como já trabalhei com RH de empresa, né? E na época que eu trabalhava, faz muitos anos atrás, porque eu já estou pelo menos há 12 anos aqui, quase 12 anos aqui na SCI, mas há muitos anos atrás eu trabalhava como RH de empresa. Certo. E como RH de empresa, eu passava para o escritório de contabilidade as batidas... Tudo na mão, assim, tudo via planilha, via e-mail, isso dava uma dificuldade. Eu tinha o trabalho de fazer a organização, porque eu tinha que pegar os pontos desses meus funcionários e fazer a organização dos arquivos, a organização das informações. Seria muito mais fácil se eu já tivesse tudo isso no RHNet e enviasse, porque de alguma forma a empresa final tem que mandar para o escritório de contabilidade. Sim, total. Né? Tem que mandar. Então, assim, ela vai mandar de alguma forma. Ao invés de mandar por e-mail, ao invés de mandar por arquivo, ou por motoboy, antigamente a gente usava muito motoboy, inclusive, para fazer o transporte de documentação. A gente tinha aqui dentro o Pontualnet, né? Que fazia... Era quase que uma planilha, isso lá em 2010, 2009. Certo. Né? Era uma planilha web, né, que ele entrava e realmente digitava o ponto dele, né? Então, ele digitava o horário do colaborador, ponto ali e tal, isso, nome. A empresa colocava as informações dos pontos, né? Aí depois veio pela digital também, foi colocado. Isso. Só que naquela época, o que aconteceu, né? A lei, ela proibiu que fosse feito isso. Caramba. Né? Então, houve-se uma legislação lá em 2011, 2012, se eu não me engano, né, que proibiu isso. Então, hoje não pode simplesmente você pegar, por exemplo, um aplicativo, um software, inclusive tem muitos no mercado que são assim, que não estejam dentro dessa portaria 671 de 8 de novembro de 2021. Tem empresas ainda fazendo da forma errada, no caso. Da forma errada. E assim, né, beleza, Caramba, pode fazer, cara. até o momento em que o Ministério do Trabalho bater lá na porta lá. e fazer a fiscalização. E aí pode dar alguns problemas BOs, então. para a empresa, né? Caramba. Então, assim, parece ser assim, só desenvolver, mas não é isso, né? Tu tem que passar por uma série de fatores técnicos, né? Respeitando legislação. Lembrando que essa legislação que a gente falou, 2021, não é tão antigo assim, né? Então, recente, assim, 4 anos aí. E a tecnologia já está no mercado há muito tempo. Sim, né? sim. Então, para ver como o Brasil, até de certa forma, ele demorou para se adaptar nessa questão. Né? Para regulamentar as batidas eletrônicas. Né? Isso, exatamente. Então, assim, as máquinas registradoras podiam, tinha uma lei específica que era, né, aquela que sai o papelzinho lá. Isso, né? tinha uma batida, que a tinta desaparece com 15 dias, no caso. Ele tem que guardar o comprovante, mas depois de 15 dias não tem mais comprovante, não tem só tem um pedaço de papel, né? Amarelo ou branco, dependendo da cor ali que sair. Então, assim, né, Douglas e Vivi, a gente teve algumas dificuldades, por isso que a gente, de certa forma, demorou para lançar esse produto, porque ele amadureceu aqui dentro da empresa. Sim. Né? A gente foi atrás de... Por exemplo, a Vivi, ela quer recusar um ponto que não teve uma batida plausível lá. Ele bateu fora do local, né? Ou ele fez um ajuste manual do ponto dele em um horário que ele não chegou. Enfim, hoje o gestor, ele pode, antes de chegar no RH, já barrar uma batida. Recusar uma batida, né? Mas tem pontos da lei, por exemplo,
que é você bloquear a batida do ponto do colaborador. Né? Isso já não pode, a lei já diz que você não pode. Teve cliente que pediu isso, mas o aplicativo não tem isso, né? Eu restringi o horário. Sim. Se ele começa a trabalhar das 8 e termina às 6, por exemplo, da tarde, né? Eu não quero que ele bata fora desse horário. A lei não permite. Olha só. A lei diz que você tem que deixar abertura para o colaborador bater o ponto a hora que ele quiser. Certo. Aí assim, bateu em um horário que não está trabalhando. Eu vou bater, ao invés de bater às 18, eu vou bater às 21 horas lá na minha casa. Sim. Ou, sei lá, vou bater num horário que não condiz. Aí cabe ali o gestor analisar a batida, o ponto. fazer a advertência, conversar com o colaborador. E aí vem as partes isso, né? legais, entendeu? De conversar, fazer advertência. E aí vem a parte do RH mesmo, de gestão. Mas isso fica muito fácil fazer com relação a esse aplicativo do ponto ali agora, com a localização, os horários, né? Na localização tu consegue verificar tudo ali, longitude. Até pelo próprio RHNet, você também pode lançar, que nem a Vi falou, advertência, né? Outras coisas, por exemplo, até vamos chegar no momento em que o colaborador precisa realizar a rescisão dele. Né? Você pode fazer, o RH ele pode fazer pela ferramenta do RHNet, né? Tem até a prévia da rescisão. A prévia da rescisão. Antes de você, olha só, o RHNet, né? Ele é o nosso sistema que ele se comunica com o sistema contábil. Então, ele é a parte do RH dentro da empresa que é cliente do escritório. Empresa final que é cliente do escritório. O RHNet é para ela. A gente dá uma ferramenta de gestão, nós não, né? A contador, ele fornece essa ferramenta de gestão para o cliente dele. Então, ele abrange mais os serviços, né? Ele não está só prestando serviço contábil, ele já está dando uma ferramenta de gestão. Cara, é uma ferramenta muito foda, e a facilidade que tem, assim, eu lembro que quando eu era RH de empresa, às vezes eu queria pedia para o escritório de contabilidade, me manda um relatório com nome, CPF, data de nascimento dos meus funcionários. Sim. Aí ele mandava em ordem por código de funcionário, mas eu queria por ordem de data de admissão. Então, assim, sempre tinha essas dificuldades de ter que ficar pedindo, não, eu quero o relatório de outra forma. Com o RHNet, a empresa consegue emitir todos esses relatórios da forma que ela quer, com as informações que ela precisa, na ordem que ela precisa, porque é questão da gestão da empresa mesmo, do RH. Então, além dessa batida ponto que nós estamos conversando, tem toda essa questão também de gestão que o Evan está comentando. De gestão. Né? O próprio RHNet ponto, ele é um complemento do RHNet. Né? Ele é o aplicativo, mas o colaborador ele não tem o celular. Então, ele vai poder bater pelo navegador do computador, por exemplo. Certo. Né? Isso, como tu mesmo mostrou, né? A gente começou o aplicativo com o ponto e a localização. Agora ele já tem batida com foto. Né? Muito bom, cara. Muito legal. Em breve aí, já dando um spoiler, né? Eu gosto de dar spoiler, né? Em primeira mão, tá, pessoal? Em primeira mão, olha aí, ó. Que a gente quer em breve já desenvolver também, já estamos desenvolvendo, né? Quando ele apurar o ponto dentro do visual, do novo visual e do único, essa apuração ela já automaticamente para o RHNet aparecer dentro do aplicativo para ele, então ele já vai ver em tempo real assim que o ponto for apurado, né? Hoje a gente tem esse benefício enviando o relatório pelo SC Report, né? Mas ele é uma facilidade a mais para quem tem o RHNet. Show. E assim, como a gente falou, a propósito, né, ele veio de uma dificuldade que a SCI teve. Que a própria empresa teve, a SCI. Que a SCI teve. Uma dor, né? Uma dor nossa, no meio de uma pandemia, no caso, o que fazer, o que não fazer, daí entra a legislação. Pô, será que eu tô fazendo certo? Aí entra a galera da fábrica, entra a galera do desenvolvimento, entra a galera de tecnologia. E, pô, legislação, consultorias. Consultorias e tá certo e tá errado. Até em desenvolvimento. Cara, a gente pensou em nós primeiro, né? E aí existiu a possibilidade de a gente estar comercializando isso e ajudando o nosso cliente lá na ponta, ajudando o nosso contador lá na ponta, né? Isso. Então, sensacional, cara. E assim, existiu-se desafios no meio do caminho. Sim. Né? Por exemplo, assim, pensa em 300 pessoas, 400 pessoas que estão acostumadas a descer a escada e registrar o ponto dela manualmente ali embaixo, né? Como a gente tinha aqui perto da saída, né? da SCI. E agora, né, existiu-se um treinamento para se fazer com esses colaboradores, para eles instalarem o aplicativo dentro do celular deles, né? Então, existe um treinamento. E existe uma transição, né? A gente fez isso por setor, de uma forma organizada, já que era uma empresa, é uma empresa muito grande. Sim, né? Total. E assim, esses desafios, né? Eles têm que ser bem montados pela empresa também, né? A gente fornece vídeos, a gente fornece manual de instrução, né? Mas existem resistência, porque tem colaborador que quer registrar ainda pela planilha, né? O cara está registrado na planilha, agora ele não quer bater uma foto, por exemplo, né? Sim. Mas, ao contrário, para a empresa, também vai ter um benefício gigantesco, que é ter toda uma gestão do ponto. Certo.
Eu tô vendo aqui, ali do outro lado, ele até se escondeu agora. A gente tá com o Gente de Gestão. Ele veio aqui do ladinho. Ô, Edgar, beijão pra você, tá? Dele. Pra você e pra Lu, que fazem toda a parte de Gente de Gestão ali nossa. Tá lá escondidinho agora, né? Veio ver se a gente tá falando certo, né? Se os líderes estão analisando ali os pontos, né? A Lu sempre Edgar, manda pra quando a gente não aprova os pontos manuais, nossa, é osso, hein? É osso, Edgar, ele manda cobrando, tá? Vai lá no teu Discord, faltou isso aqui, cara, isso aqui não tá certo, não. A Lu também sempre manda pra gente todo mês ali, tá liberado os pontos, verifiquem e tal, ajustem. Mas sabe que a facilidade que teve esse aplicativo do ponto pra parte do Edgar e da Luísa, que estão no RH da SCI aqui, foi gigante, porque, Edgar, se eu falar mentira, tu pode vir aqui corrigir, tá? Inclusive. Mas foi gigante, porque antes eles, lembra que eu falei que tinha que pegar aqueles papelzinhos e arrumar na mão os pontos? Hoje não. Se tá faltando alguma batida de ponto, ele mesmo já coloca ali a informação, já vem do usuário, vai lá e coloca a informação pra gente poder arrumar automaticamente. Eu peço meus funcionários, quando falta a batida, quando faltou a batida de ponto, eu falo, faltou a batida tal dia, arruma ali. Ele arruma, já vem pra gente, já faz ali o ajuste. Então, cara, isso fica muito mais fácil pro RH. Ele só vai lançar ali agora, tipo assim, aquelas coisas de, né, não desconta as horas quando é atestado. Só faz só a parte de documentação de atestado agora. E que, na verdade, ele pode fazer direto pelas ausências, né? Porque a gente lançou também, né, a parte de ausências, porque o que acontece? O mesmo problema que a gente tinha no ponto, a gente tem no atestado, né? O cara entrega uma folha, o líder tem que ir até lá no RH, entregar para o RH e lançar. A gente pensou nisso também, né? Então a gente já está, né, evoluindo, estruturando, evoluindo muito mais a ferramenta. Se a gente lançou no meio do ano passado. Então, o que vai acontecer, né? O colaborador ele vai pegar o celular dele ou vai poder escanear um documento e colocar no navegador também, mas preferencialmente legal. É melhor pelo celular, muito mais fácil. Ele bate uma foto do atestado dele, ele lança o pedido dizendo, né, ou eu preciso ir no médico tal dia, ou eu já fui no médico e tenho aqui o atestado. Né? O líder, ele pode, né, ou se o RH quisesse ser só com ele, o controle, a gestão desse atestado pode ser, mas ele também pode delegar para os gestores, né, que cuidam dessas áreas desses colaboradores. Fazendo isso, o gestor ele aprova, chega lá no RH, pelo RHNet, ele já disse que aquele ponto ele é um ajuste, né, se é um ponto que vai ser... abonado, né? Se ele é uma falta não justificada. Falta justificada, eu posso dizer também que às vezes tem a falta justificada. Tem também, né? Então, já fazendo esse processo, você não precisa, por exemplo, mandar por e-mail. Né? Olha, tal funcionário aqui segue o atestado dele, né? Então você já tem tudo ali. Mas eu quero, por exemplo, eu líder hoje, né? Eu, Evandro, como líder, eu quero entrar hoje no RHNet, né? A tela inicial já me mostra os colaboradores hoje que estão ausentes, que estão de férias, né? Então eu já tenho esse controle, não preciso ficar perguntando pro RH, ou tendo um controle por planilha, vendo, tal colaborador... Cara, praticidade mesmo, né? Pro dia a dia, da empresa, do gestor, da contabilidade, no caso. Tem algumas equipes que são maiores, né? Então, se abrir eu quando chego lá, abro meu computador, já abro direto a página ali do SEO Web, já consigo ver ali os funcionários que estão ativos, que não Preciso alterar, eles estão lá alterando, dentro do aplicativo eu consigo estar alterando, exemplo, esqueci de que nem você viu ali, esqueci de bater ontem, eu posso vir aqui no meu aplicativo, alterar, colocar, ajustar, né, manualmente do que aconteceu, por que tu não bateu o ponto? Por que não bateu o ponto? Esqueci, sei promoção, estava sem bateria no celular, enfim. Vai pro meu gestor vai lá avaliar, aprova sem problema nenhum, isso já vai diretamente já entra pro ponto. no ponto dele, já entra pro relatório de ponto do funcionário, depois vindo para os sistemas também, visual, no visual ou único folha ali, vindo para o sistema, já vem com as horas apuradas, já vai direto pro cálculo da folha de pagamento, então não precisa ter trabalho de digitar horas extras, horas faltas, já vem tudo pronto para o sistema. Até porque, a partir do momento que você tem que redigitar alguma coisa, então manda um e-mail, tu tem que redigitar, existe chance de erro, né, da próprio dígito tá errado, né, da informação que você colocou tá errada. Existe uma série, né, de malefícios que a gente tenta evitar com a questão de você ter um lançamento só, ter um ajuste só. Esse ajuste ele parte lá do colaborador e ele chega no ente final, que é a contabilidade que vai fazer, né, o controle dessas horas, a apuração desse ponto. Certo. Pessoal, a gente tem alguns comentários aqui bem legais, tem uns bons dias da galera aí que está participando, desde clientes também, até mesmo contadores, né, e também colaboradores da SCI. A gente tem aqui, bem legal, o Bruno Aloy, tá? Ele tá aqui, tá prestigiando. Bom dia, galera do LGPD ligadinha no SCI Talks, show. O Bruno tá com a gente aí todo dia.
O Celso, né, que estava aqui com a gente ontem, fez um podcast aqui comigo ontem, ele falou assim, ó, fazia a hora extra só na batida do ponto. Não tem como mais fazer isso, tá, Celso? Já era. A Elaine botou bom dia, pessoal da fábrica do Pratice, né, prestigiando o SA Talks. Beleza, a gente tem aqui um comentário bem legal também. O Humberto, né, falou que o ponto é top demais, utiliza todos os dias. E o Alexandre, né? Alexandre Santos. Eu uso o app no dia a dia, é muito simples e prático, tá? Então, bem de usar, ele falou. Cara, é isso, né? Tipo, a gente tem o dia a dia nosso aqui, de batida de ponto, de ajustes, ele é muito prático, muito simples. Claro que teve todo esse transtorno lá no início. Pô, pensar em isso tudo, tá ligado? Pensar de uma forma que a galera pudesse bater o ponto. Gerou dor de cabeça, gerou aquela revirada no estômago e tal, mas a gente chegou num lugar assim sensacional. Ele tá muito bem formado, tá muito bem estruturado. Garanto assim que realmente a usabilidade dele é fácil, é prática, mesmo com celulares mais antigos, sim, ele roda muito bem o aplicativo. Então, né, a gente sabe que nem todo mundo tem o celular mais moderno, mas mesmo celulares mais antigos ele roda muito bem, rodar. Android ou iOS, né? Perdeu o celular, bate pelo navegador, registra tem o ponto fazer pelo isso. Navegador, né? Então, assim, e tem outra, né? Vou dar mais um spoiler, posso, Douglas? Claro, claro. Então, assim, o que a gente também está fazendo para esse ano, tá? O nosso intuito é desenvolver até final do ano, é o registro com Face ID. Ah, né? Que massa. O reconhecimento facial, né? Top. A gente comentou no podcast da linha visual essa do semana. Roadmap, né? Que a gente teve assim. A gente teve top, essa semana. Muito bom. E foi um roadmap sensacional. Parabéns pra vocês, né? Que o Lion, participaram. Obrigado. o Lion, ele bate todo dia lá na fábrica da web, pedindo isso aí. Ele bate na porta, né? Ele bate lá. Ele chega às 7h30 da manhã, ele faz os ovinhos dele que tem ali ele tem na a lista cozinha, dele. Ele vai lá depois incomodar o Evandro. Ele tem a lista dele de afazeres, né? Que é fazer dia. o café, ir lá na sala comprar o Evandro. Aí depois ele vai lá tomar café com a Paty. Pronto, daí acabou. Aquele abraço dele começou. Mas assim, ó, o que vai acontecer, né? Então, tem empresas, né, que, por exemplo, eles não querem instalar no celular, né? E não, por exemplo, não trabalham com computador. Né? Então, a gente pensando nesse nicho de clientes, a gente também precisou, a pedido deles e do Lion, enfim, de uma série de pessoas que estão envolvidas nisso, fazer por reconhecimento facial. Então, o que vai acontecer? Vai ter um tablet, ou um notebook, ou um celular num determinado local da empresa, ele vai botar o rosto dele e ele vai fazer a batida do ponto direto por aquele aplicativo, e não pelo celular dele. Isso tudo é opcional. Eu quero bater só pelo navegador, quero registrar o ponto só pelo navegador. A empresa ela pode gerenciar isso, né? Eu quero só por esse local? Beleza, tranquilo, o RH define. Eu quero só pelo celular, eu quero pelos dois e depois futuramente pelo reconhecimento facial também. Legal, muito bom. Vai ter possibilidades, oportunidades, no caso dentro da empresa, do que ela deseja fazer, no caso referente ao ponto. E é muito caro isso aí, esse ponto? Cara, assim, isso é isso pra mim, eu gosto de dinheiro, break news, né, Marcinho? Um break news agora. Break news, ó. Marcinho, eu sei que o comercial é o Douglas, tá? Mas eu vou tentar dar o meu melhor aqui. Então, assim, quando se comenta isso, né? Hoje, Douglas, a gente tá, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, é R$100 o aplicativo. Sim. E mais R$1 por licença de colaborador, né? Por CPF, que a gente chama, né? Bem barato, cara. Tem clientes nossos que olham isso e pensam, pô, mas isso é um custo para mim, né? Eu já estou feliz lá com a máquina registradora. Mas eu digo para vocês que estão pensando dessa forma, que não é a grande maioria, que vocês estão errados, né? Por quê? Você tem que pensar que isso pode ser um diferencial, né? Um a mais, um faturamento a mais que você vai ter na sua contabilidade. Porque tem cliente nosso, né? Nosso que a gente conversa aqui no dia a dia, que, por exemplo, está vendendo isso a 7, 8 e para cima, por colaborador. Então você está fornecendo um serviço a mais, além do que você propriamente faz, que é os serviços de contabilidade, você também está fornecendo esse produto a mais. Uma oportunidade de ganho dentro do escritório, né? De valores mesmo, porque se você vai pagar R$1 ali por colaborador e vai cobrar R$7, R$8 lá da empresa, no final, no caso, olha o lucro que tu vai ter em cima disso. Existe um custo, mas existe um lucro extremo aí, no caso, em cima disso. Vale muito a pena, Fora o fato de que a empresa, ela precisa registrar o ponto necessita. dela. É uma lei, é legislação, é obrigação. Cara. E ela vai ter que comprar a máquina registradora de ponto. Né? Ela vai ter que ter de qualquer forma. Certo. É melhor ela comprar de outro ou comprar de você? Né? Então, é isso mesmo.
fica esse ponto excelente, de interrogação cara, aqui excelente dica aí para na que as cabeça de vocês. contabilidades possam estar procurando a gente do comercial, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui. Ô, Douglas, se Ei, precisar, inclusive, fala. fazer informação, tipo, você ajudar Sim. a falar com o cliente final, vocês ajudam também, inclusive, falar A gente lá com a empresa final? a gente pra já dar... fez demonstrações, Vivi, com a contabilidade e também com a seus empresa clientes. final para a gente instruir eles aí como é que é feito a questão do ponto, né? Perfeito. E aí depois tem todo um treinamento com a equipe de implantação nossa, lá com o Lucas, com a galera do Minati e com a galera da TechWeb, que faz todo esse procedimento, no caso, para que o cliente possa entender, compreender como é que realmente funciona na prática. Isso. Então Tem todo fora os vídeos, né? Fora os TV vídeos, a TV SCI lá, cara. fax, etc. Sensacional, a gente tem tudo isso. Então a gente consegue fornecer essas informações de uma forma prática, no caso, objetiva, também para o cliente final lá na ponta. Porque a dificuldade que a gente teve aqui, a gente sabe que é a dificuldade que ele pode ter lá. Que ele pode ter lá. Exatamente. Bem isso mesmo. A gente passou por isso, né? A gente viveu isso no dia a dia. É isso aí. O que temos mais? Finalizamos? Então, finalizamos, né? Eu acho que o importante aqui não é só a gente mostrar a ferramenta. Sim. Mas dar o direcionamento de como que ela foi feita, por que ela foi feita e que ela foi baseada num case aqui da S6. Cara, o case importante. de sucesso da S6 sensacional. Começou lá no meio da pandemia e trouxe a gente até aqui. E hoje os nossos contadores estão utilizando, então isso é fenomenal, tá? A gente finaliza aqui, então. Quero agradecer vocês. Muito obrigado, Evandro, por estar aqui com a gente. Tamo Sensacional, junto. né? Que é o nosso primeiro podcast, né? É o nosso primeiro S6. Obrigado, Obrigada, tá? viu? Mais uma vez, Tudo de tamo bom. juntasso. Pessoal que tá nos escritórios, pessoal que tá em casa de home office aí. Beijão no coração de vocês, uma ótima sexta-feira. Até segunda-feira. A gente vai falar na segunda-feira sobre a parte fiscal, às 8h15 da manhã. Esse podcast aqui de hoje, do S6 Talks, está gravado lá no YouTube, no Spotify e também na área do cliente. Então você pode visualizar por lá. Beijão no coração de vocês, até segunda-feira. Bom final de semana. Abraço. Sextou Com S de simplicidade. Coisa linda. Valeu. Show de bola.